A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus que venha nos abençoar nesta noite, no estudo de mais uma aula da Escola Bíblica. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá na sua presença, de podermos aprender mais de Ti, Senhor Deus, Espírito Santo. Vem trabalhar maravilhosamente, Senhor, em nossas vidas, nos dando o entendimento, a compreensão, me dê a sabedoria para passar aqui o conhecimento da Tua Palavra. Senhor, abra a minha mente também, Espírito Santo, fala conosco, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus. Também peço, meu Deus, por aqueles que ainda estão vindo para o Teu santuário, meu Deus, abençoa aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe todas as coisas, provê, Senhor, nesta noite que nós necessitamos do Teu Espírito. Amém e amém, Jesus. Pode assentar, meus irmãos. Nossa Escola Bíblica, hoje a lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD. O tema desse trimestre é: e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Nós estamos estudando aqui na série PRRCE, 16 de 6 de 2025, às 19 horas, Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Emílios. Amém. Textuário, vamos ler todos juntos. A voz da classe está na voz da nossa irmã Aline. Vamos ler todos juntos. Textuário, 1, 2, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Objetivos da lição. Primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Então nós vamos estar meditando, refletindo sobre a oração do Senhor Jesus, e nesta oração ele ora também pela glorificação que se refere à sua missão redentora. Então a glorificação é exatamente a missão cumprida, O Senhor Deus, o Pai Eterno, enviou seu Filho Jesus, e ele cumpriu com a missão dele, e aí ele é glorificado, pelo fato de cumprir a missão, e também após a ressurreição ele volta a ter novamente a glória que antes tinha, como Deus, tá bom? Então isso é maravilhoso, nós vamos ver aí. 2, examinar. Então nós vamos fazer uma análise sobre a oração, dele, do Senhor Jesus pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. Então nós vamos ver na oração do Senhor, que também era uma oração em que ele estava se despedindo dos discípulos aqui na terra, como homem, ser humano, e indo para o Pai. Então ele clama ao Pai pelos discípulos, pedindo que a proteção, enquanto eles estiverem aqui na terra, eles estariam protegidos por Deus, nada aconteceria sem a permissão do Senhor. E a santificação, que tem assim um objetivo muito grande aqui sobre a santificação, que era exatamente a separação deles para o Senhor nosso Deus, Essa oração, ela também é estendida aos nossos dias atuais, era para eles, mas também para todos aqueles que viessem a crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então é para todo o tempo da igreja na terra, e nós fazemos parte, nós estamos nessa oração também do Senhor Jesus. E 3, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidencia sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Então eu já adiantei aqui que está incluído também aqueles que futuramente, somos nós hoje, dias atuais, e até a volta do Senhor Jesus, evidenciar, tornar claro, ele torna claro a perspectiva. O que é perspectiva? É o que se espera, ele dá uma demonstração ali clara, da vida eterna, da preparação deles para fazer a obra de Deus aqui na terra, mas também para a eternidade. E nós vemos também
nessa oração, irmãos, o Senhor Jesus, ele mostra que o reino de Deus ele é inclusivo, né? Ou seja, ele quer que os homens participem do reino. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, né? Pode passar. Quem desejar comentar, falar, levante a mão. É importante perguntas, comentários, tá? Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 3 e versículos 11 a 17. Evangelho de João 17, de 1 a 3, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Segundo, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, do 11 ao 17, 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Todos juntos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. Então, nós, como o tema da lição mesmo diz, né, a intercessão de Jesus, a oração do Senhor Jesus, né, pelos discípulos, e essa oração, além de uma oração que é muito importante, né, uma conversa com o Pai Celestial, traz nessa oração alguns pontos muito significativos, muito importantes, né, para nós, Igreja do Senhor, tá? Primeiro, nessa oração, ele ora por ele mesmo. Então, como homem, como ser humano, ele reconhecia a fragilidade humana, né? É interessante que Jesus era, como ser humano, igual aos demais homens, tá? Conheceu as fraquezas humanas, né? Na própria carne. Ele só não pecou, porque a palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Mas todas as fraquezas, fome, sede, cansaço, inclusive orava muito para acalmar o espírito humano que ele passou a ter, a natureza humana que também existia, mais mortificada, e dando para nós o exemplo que a nossa vida, a oração tem que fazer parte da nossa vida. E ele então demonstra aí a dependência dele do Pai para cumprir com a missão dele, assim como nós também, né? Então esse é um ponto muito importante da necessidade de orarmos, né? Então Jesus orou porque ele era um ser humano, e nós devemos orar também, bem como dos seus discípulos, né? Então ele pensava nele e pensava nos discípulos, né? E dos cristãos que viriam a crer. Então o Senhor Jesus, tá? Ele pensou nele, pensou nos discípulos naquele momento e por todo o tempo da igreja, e nós estamos incluídos nesta oração do Senhor Jesus. Então é muito, muito importante, porque ela é de um alcance muito longo, né? Essa oração continua diante do Pai Celestial, e por isso que nós estamos aqui também, né? Por outros motivos, mas também por isso estamos aqui, porque o Senhor Jesus orou por nós.
Amém. Pode passar. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Amém. O Senhor Jesus também, irmão, nessa oração, ele faz questão de frisar, de deixar ali bem pontuado, tá? A necessidade que nós, membros do corpo de Cristo, Igreja do Senhor, nós, os membros, devemos estar unidos. E Jesus mostra que o desejo dele, de Deus, do Pai, é que essa unidade seja, o modelo para nós seja da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que ele diz, somos um, assim também, Pai, que eles sejam um. Então, meus irmãos, tudo aquilo que vem para nos separar, nos dividir, para nos afastar um do outro, para, enfim, criar crises, né? Nós temos que lembrar dessa oração, pedir misericórdia a Deus, né? E buscar sempre, né, uma solução para as nossas diferenças, para as nossas dificuldades, e jamais inflamar, né? Então, às vezes, nós temos que ficar calados para não piorar a situação, né? Às vezes, temos que falar para amenizar a situação. Então, pedir a Deus uma direção, meus irmãos, sempre pensando na unidade da igreja, né? Então, porque o Senhor Deus não se agrada, irmãos. Infelizmente, nós ainda e vamos continuar tendo, né, essas pessoas que preferem o isolamento, preferem ignorar os outros, não quer viver em grupo, não quer viver em comunidade, não quer conviver com os problemas, né? Isso é na família, na sociedade, no trabalho, na escola, é onde o ser humano estiver, e na igreja também. Mas não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que nós nos esforcemos, peçamos graça ao Senhor para de fato buscar viver unidos, né? Unidos, tá? Apesar das diferenças, né? E também às vezes, né, somos feridos, somos entristecidos por palavra, comportamento, atitude, esperamos uma coisa de uma forma, vem de outra, esperamos um bem, vem um mal, né? Então, faz parte da vida, mas como igreja, como servo do Senhor, é importante nós entender que faz parte do desejo de Deus a nossa unidade, né? Hoje eu falava com uma pessoa e ela falou das perdas que teve, né? Porque não podia viver dentro da igreja brigando por coisas materiais, né? Então ela preferiu abrir mão de alguns direitos, né, que poderia reivindicar para não criar um problema dentro da igreja. Então eu achei louvável, né? E é uma pessoa ainda nova convertida. Então que Deus abençoe, né? Muito bem. Então às vezes nós temos que perder para ganhar de Deus, tá, irmãos? Tá? E o propósito é promover o Evangelho de Jesus. Então o Senhor Jesus diz que a nossa unidade, irmãos, é o maior testemunho que nós podemos dar para o mundo, né? Inclusive o Senhor Jesus, quando fala de nós sermos um, ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então quando a pessoa faz parte de um grupo, de uma comunidade cristã, de uma família cristã, né? Falando de igreja agora, e vê que há um esforço de cada um para viver unido, então a pessoa se sente bem naquele lugar e quer fazer parte daquela comunidade, porque o mundo já vive em guerra, em conflito, em crise, né? Em todas as áreas da vida, e aí a pessoa chega dentro da igreja e vai ter que conviver com perturbações, né? Críticas, zombarias, né? Um desfazendo o outro. Não, irmão, isso não é. O Espírito de Deus não habita, né, nesses corações ou nessas vidas que assim decidem viver, tá bom? Então que Deus nos ajude. Todos nós precisamos orar para realmente acontecer esse desejo de Deus, a nossa unidade, buscar sermos um em Cristo, tá? Vamos lá. A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, 17, do 1 ao 26. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vida do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará
em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Amém. Então, o João, ele faz, né, esse registro, né, dessa oração, que é muito importante, né, porque manifesta a vontade de Deus e também fica claro o desejo de Deus de como nós devemos viver a nossa convivência, né? E esse registro aqui eu também acho muito importante no Evangelho de João, que nós já estudamos com mais profundidade em lições anteriores. Evangelho de João 16, 13, quando o Senhor Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito, ele diz da verdade, irmãos, é o Espírito de Deus, e ele diz da verdade. Por quê? Porque tem falsos espíritos, né, se dizendo Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, que é quem opera hoje na igreja, manifesto na igreja, tá? A obra principal da manifestação do Espírito Santo é glorificar Jesus, né? Por quê? Porque foi Jesus quem realmente fez a obra, né, do sacrifício expiatório pela humanidade. Então, é essa obra que salva, né? A salvação, ela é um conjunto da obra, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas a salvação, ela tem que passar pela cruz, né? Pelo sacrifício do Senhor Jesus, tá bom? Então, por isso que o Espírito Santo, a obra principal dele é glorificar Jesus, chamar os homens a Jesus pelo sacrifício de Cristo, e toda a mensagem da igreja, ela deve ser uma mensagem cristocêntrica. O que é uma mensagem cristocêntrica? Quando você ouvir essa palavra, você sempre pensa assim, ó, centro. Quem deve ser o centro da mensagem? Jesus, né? Tem muitos personagens bíblicos, muita história bíblica, muitos acontecimentos bíblicos, né? Inclusive também muitos testemunhos maravilhosos, né, das bênçãos de Deus. Mas em tudo que se falar, o Espírito Santo deve estar na nossa vida glorificando a Jesus. Sempre Jesus tem que estar presente no nosso discurso, na nossa retórica, na nossa mensagem, porque de fato Ele está presente. Tudo que acontece, o Senhor Jesus está presente, né? E Ele é quem deve ser de fato glorificado pela obra redentora, tá? Então Ele diz assim, ó: e Ele vos guiará. Então a obra do Espírito Santo, nós, irmãos, devemos desejar que o Espírito Santo nos guie. Guiar é pensamento, sentimento, decisões, tudo na nossa vida. Nós devemos sempre estar voltados para Deus. Espírito Santo fala comigo, me mostra, me revela, me orienta, né? Porque a Bíblia não traz tudo que eu e você precisamos para viver, né? Então, muitas vezes, há casos e casos, há circunstâncias que nós vamos depender disso aqui, ó, do Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nos ensinando. Pode ser através de uma mensagem pregada, de um louvor, Deus fala conosco, de uma conversa com o irmão, de uma orientação, de um aconselhamento, de várias formas, ou só você e Deus também, né? Só eu e o Senhor orando, andando, pensando, falando com Deus. Ele vai nos dar uma direção. Então isso é muito importante, irmãos. A gente vai, eu estou aprendendo todo dia, né? E se eu vivesse 1000 anos, eu não aprenderia tudo de Deus, porque Deus é infinito, é ilimitado. Mas vejam só, às vezes eu estou ali fazendo um trabalho, fazendo uma coisa, pensando numa coisa e noutra, e naqueles pensamentos, sozinho ali, vem uma voz: não, sim, aguarda. É o Espírito Santo. E aí eu sigo aquela voz dele e dá certo. Amém? Quantas vezes eu vou fazer isso, vou fazer assim, vou isso, aquilo, trabalho secular, o Espírito Santo manda eu esperar. Aí de repente o quadro, a situação muda e acontece de forma exata, tá certo? Então isso é muito bom, irmãos. O Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo, Ele é morada, Ele mora em nós somos morada, né? Então Ele quer esse diálogo, essa conversa o tempo todo, né? Com Ele, tá bom? Então aqui Efésios 4:3 diz assim, ó, em Efésios 4:3:
procurando guardar a unidade do Espírito, o Espírito Santo, pelo vínculo da paz, né? Então nós não podemos pensar em Espírito Santo, em estar unidos sem a paz de Deus, tá? Inclusive tem uma referência, irmãos, essa referência, porque nós percebemos que quando o Espírito Santo está em nós, e mesmo assim nós vivemos transtornos, né, porque as pessoas às vezes nos atribulam, cria situações, embaraços, né? E às vezes a gente diz até assim: eita, esse irmão, essa irmã, essa mulher, esse homem tem me tirado a paz, tem me tirado o sossego, né? E a gente às vezes entra em choque mesmo, em crise, né? Fica atribulada, né? Porque a gente não queria que fosse daquele jeito, quer uma solução, e às vezes não vai depender de mim, de você. E às vezes colocamos a mão na cabeça: Senhor, por que, Senhor, tudo isso? Então, e o inimigo se aproveita dessa situação, irmão, para quê? Para nos tirar do propósito de Deus, para nos enfraquecer, nos desanimar, tirar a vontade nossa de estar servindo a Deus. Aí nessa hora, esse versículo aqui, meus irmãos, ó, Filipenses 4:7, eu disse 16, né? 4:7. Olha o que está escrito, está aqui na tela, ó, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, é essa que nós temos que buscar sempre, principalmente nas crises, nos momentos difíceis, de contrariedade, como esse versículo, meu irmão, essa palavra do Senhor me ajuda, porque senão eu já tinha perdido muitas batalhas. Então, e a paz de Deus, ó, que excede todo entendimento. Quando diz aqui excede todo entendimento, esse exceder às vezes nós não entendemos o porquê das coisas, queremos uma explicação e não temos uma resposta. Comentamos com um e com o outro, querendo que Deus use alguém para explicar, mas não tem ninguém que consiga explicar, porque é um mistério de Deus comigo e com você, é um segredo de Deus, e Ele não quer falar. Deus às vezes age assim, né? O caso de Jó é um exemplo. Jó, o homem que estava no topo da lista de fidelidade, de servo fiel e tudo, mas Deus permitiu uma prova e Jó não tinha explicação. Para ele, nem os amigos mais próximos tiveram explicação, ficaram acusando Jó de pecado, né? Então olha bem, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esse exceder na hora que eu não entender, que você não entender, não compreender, vamos buscar esta paz. Senhor, eu quero a tua paz, eu quero descansar, espírito, alma, corpo, mente, eu quero descansar. O que eu tinha que fazer eu já fiz, o que eu tinha que falar eu já falei, agora me ajuda a esperar em ti. Aí ele diz: guardará os vossos corações. Esse coração aqui, irmão, é o ser interior, alma e espírito. E os vossos pensamentos, porque tudo que acontece, irmão, na nossa vida, gera pensamentos. E pensamentos nos leva a alguma decisão, a algum lugar, alguma coisa. Quantas pessoas, né, que entram numa crise tão grande que quer sumir, quer desaparecer. Outros, o inimigo consegue inclusive levar a pessoa a querer tirar a própria vida, a desistir da vida. É uma coisa maluca mesmo, né? Tem coisas que nos ferem profundamente. Mas olha bem: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a obra do Espírito Santo será sempre essa, meus irmãos. Em qualquer situação difícil, paz de Deus. Em qualquer situação difícil, fique no Senhor Jesus. Quem vai fazer esta obra é o Espírito Santo. Mas eu tenho que desejar e me firmar nesse propósito de que Deus vai dar uma solução, que Deus vai nos ajudar. Então, irmãos, isso realmente faz uma grande diferença na vida do servo de Deus. Amém. Voltemos lá à lição. Então é isso aí. Quando eu estava falando aqui em João 16:13, quando ele fala do Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade, por isso que nós falamos tudo isso aí. Aí ele diz, ó, porque não falará de si mesmo. Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que é Deus, que está operando na igreja, ele não fala de si mesmo. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos vontade, desejo, pensamos, sentimos, né? E às vezes nós agimos por nós mesmos, e o pior é quando atribui a Deus uma coisa que é nossa. É um pensamento nosso, é um desejo nosso, e atribuímos a Deus para quê? Para ser aceito, né? Para ser compreendido. Não, não. Vamos realmente buscar o Senhor e seja feita a vontade realmente do Senhor, tá?
E aqui quando diz, porque não falará de si mesmo, a mensagem que estiver no nosso coração, nós temos que consultar, orar, pedir a Deus se é isso mesmo que o Senhor quer falar, se é isso mesmo que o Senhor deseja falar, essa é a vontade do Senhor, tá? Aí ele diz, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo só vai falar o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, tá? Então, se o Espírito Santo que está manifesto na igreja para conduzir a igreja, ele está submisso agora ao Pai e a Jesus, porque Jesus, depois no versículo seguinte, aqui no versículo 13 de João, tá? É até bom que está se dizendo, coloque, o próprio Jesus explica por que isso aqui, porque tem pessoas que ficam em parafuso, não entendem isso aqui, né? Mas porque é o seguinte, Deus é um só, mas ele se manifestou dessa forma, tá? Olha o versículo 14, ó. Evangelho de João 16, 14. Ele me glorificará, está explicando o versículo 13, Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vai no 15 agora para ver. Tudo, olha por que Jesus falou isso. Essa é a manifestação de Deus, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Jesus diz, ó, tudo que o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu. Por isso que ele diz que o Espírito Santo vai receber do que é de Jesus. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, meus irmãos, quem comunica conosco na prática é o Espírito Santo, e ele vai comunicar o que Jesus comunicar a ele. Então alguém diz assim, Jesus falou comigo, Jesus está falando. Na verdade, quem está manifesto ali é o Espírito Santo, mas é Jesus também, porque Jesus é quem está dando ao Espírito Santo para falar conosco, tá bom? Então um entrelaçado, né, de Pai, Filho e Espírito Santo, mas só para a gente entender a manifestação de Deus, tá? Ele é um só. Pode passar. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Amém. Então, creio que é bem compreensível isso daí, né? Jesus é o sumo, o maior sacerdote, né? Intercessório que estava falando com o Pai, e consagração, porque a palavra consagração, irmão, significa com o sagrado. Consagração significa com o sagrado. Então, o Senhor Jesus, nessa oração, ela tem também um sentido, um entendimento de consagração, porque o Senhor estava reforçando ali, irmãos, a nossa ligação com Deus, através dele, do sacrifício dele, nossa intimidade com Deus, né? Uma vida mais profunda em Deus, guiada, dirigida por Deus. Então isso é uma vida consagrada, né? Uma vida consagrada é uma vida com o sagrado. A gente diz, vamos para a oração de consagração, né? Então o que é isso? Eu vou ali, é uma oração mais voltada para mim voltar para Deus, para mim me entregar mais ao Senhor, para o Senhor falar comigo ali na intimidade, para mim ter mais profundidade em Deus. Isso é se consagrar, tá bom? Pode passar. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, do 1 a 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, do 9 a 19, também fez uma oração pela igreja futura, João 17, do 20 ao 26. Amém. Então, são os 3 pontos, vamos dizer assim, principais, muito perfeitos isso daqui, né? Então, ele, quando diz que orou por si mesmo, ele estava orando como um ser humano, dando um grande exemplo para nós, que nós como seres humanos precisamos orar, falar com o Pai, precisamos buscar a Deus, tá bom? E quando diz que ele intercedeu pelos discípulos, é também um exemplo para nós temos que orar por nós, mas também pelos demais, né? Aqueles que servem a Deus, tá? E também ele faz uma oração pela igreja futura, né? Então nós já devemos orar também por aquelas pessoas que nós sabemos que o Senhor ainda vai chamar, vai servir a Deus, né?
pessoas que estão sendo evangelizadas, né, que vão chegar já por essas pessoas para já chegarem, né, animadas, fervorosas, né, obra do Espírito Santo. Pode passar. 2. A oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Amém. Tem um ponto muito importante também, irmãos. É muito interessante aqui a observação que ele não estava sendo egoísta, né? Essa glorificação aqui, irmãos, ela tem muito mais a ver com o cumprimento da missão, né? E dentro do propósito do Senhor, que somente assim ele seria glorificado, como nós também. Quando nós oramos, nós temos que orar muito mais para a nossa missão como servo de Deus, para a nossa vida de devoção ao Senhor, para a nossa, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, para que eu consiga ir até o fim, porque inclusive o Senhor diz assim: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? Porque a nossa glorificação, no sentido de salvação, de ser coroado com a salvação, irmãos, depende de nós, primeiro de Deus, e Ele quer, e Ele vai trabalhar, vai fazer tudo que for necessário, mas também depende de nós, da nossa aceitação, da nossa entrega, né? E nós devemos orar por nós. Senhor, eu quero ser fiel a Ti, Senhor, por toda a minha vida, eu quero me servir a Ti, eu quero me dedicar a Ti, eu quero estar comprometido contigo, eu quero cumprir com a Tua vontade. Então, isso é uma oração, pode-se dizer que é a oração da minha glorificação, que a glorificação do ser humano será exatamente, irmãos, ele partir em Cristo, ou Jesus voltar e ele subir, está na glória com Jesus. Isso é a glorificação, né? Inclusive Jesus diz que quem faz obras aqui na terra buscando ser glorificado, ele já recebeu e não vai receber na eternidade, né? Então, e Paulo falou várias vezes, né, pelo Espírito Santo, ninguém se glorie de nada, né? Então, nós nunca podemos pensar em fazer algo para Deus, servir a Deus, obedecer, para que as pessoas nos glorifiquem. Inclusive está escrito, né, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, não a nós. Se alguém faz, obedece, vive uma vida exemplar, ele não tem que se gloriar de nada. Porque hoje ele pode estar de pé e amanhã caído. Hoje ele pode ser uma bênção e amanhã um escândalo. Então, a glória de Deus. Olha bem, ó, Evangelho de Mateus 5,16. Assim, Jesus falou: resplandeça a vossa luz. Quando a palavra vem luz aqui, está falando de obras, aquilo que é visível na nossa vida. Resplandeça a vossa luz, poderia ser também as vossas obras, diante dos homens. Aí ele diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus. Essa irmã, esse irmão, esse pastor, amém, irmão, amém, amém. Toda glória e toda honra a Jesus. E o que dói no meu coração, dentro de mim, é quando alguém reivindica isso. Eu não fui lembrado, né? Eu fiz e fiz. Misericórdia, irmão, misericórdia. Tá aí, ó, quantos homens poderosos que já passaram pela terra, que bilionário, não leva nada, irmão. Então toda a nossa obra aqui, irmãos, para glorificar a Deus. O que nós vamos levar mesmo é a nossa salvação, né? Então, para que tanto orgulho, tanta grandeza, querer, né, ser isso, ser aquilo? Não, desejamos ser instrumentos de Deus para abençoar vidas. Isso é a coisa mais excelente. Amém. Pode voltar para a lição. Obrigado, Tarcisiano. É muito bom ter um ajudador desse, os ajudadores aqui, né? Vamos lá. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho
te glorifique a ti. João 17:1. Amém. Então, meus irmãos, é muito importante isso daqui. Primeiro a gente vê a obra do Senhor Jesus, né? De amor, de paixão, também de dor e de sofrimento, né? Como ser humano, tá? Nos deixando esse grande exemplo, meus irmãos, tá? Que se nós tivermos que ter, o Senhor vai nos abençoar materialmente, financeiramente, intelectualmente, de todas as formas, mas se o Senhor não quiser, porque Ele sabe o porquê, vamos ser o mesmo servo do Senhor, porque em tudo Deus tem um propósito. Às vezes a pessoa fica se comparando com o outro, porque o outro é mais, é melhor, porque o outro tem, eu não tenho, porque o outro é, porque o outro isso. Não, irmão, vamos viver, não é ser egoísta, mas vamos viver a nossa vida. Tem um versículo também na palavra do Senhor, irmão, que nos ensina assim, que nós temos que servir a Deus na medida da fé, dom de Deus, que Deus dá a cada um de nós. Amém? E somando, nós faremos a obra do Senhor. Pronto, pode passar. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. João 17, 3, 4. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17, 3, 4. Eu quero, meus irmãos, fazer uma observação aqui sobre conhecimento. A gente sempre se depara com alguém que diz assim: aquela pessoa ali conhece a Deus, não serve porque não quer. Aquela pessoa ali já sabe. O povo aqui todos já ouviram, ninguém quer nada. Meus irmãos, o verdadeiro conhecimento aqui, lá no original, quando vai se entender isso aqui, os professores, os mestres que estudam, que conhecem grego e hebraico, né? Eles trazem um significado mais exato desse conhecimento de Deus, que não é só a letra, o texto bíblico, o que está escrito. Tem pessoas que dizem assim: eu não entendo, ele conhece, ela conhece, ele sabe, inclusive prega, ensina e tal, e vê comportamentos estranhos na vida dessa pessoa em relação a Deus. E às vezes o outro que não tem quase nada de letra, não entende quase nada de letra, às vezes não sabe nem ler, tem uma vida mais dedicada e fiel ao Senhor. Porque esse conhecimento aqui, meus irmãos, ele vai além das letras, ele vai além da voz que se ouve. Esse conhecimento aqui fala de intimidade com Deus, de conhecer Deus pessoalmente dentro de nós. É diferente. A gente ouvir de alguém, né, sobre a pessoa, o que ele é, o que ele faz, a capacidade dele e tudo mais, é uma coisa, e você conviver com ele é outra coisa. Não é assim? Às vezes nós recebemos informações de uma pessoa, vamos falar de um profissional, ele é um bom profissional, e dá uma lista de qualificação. Aí a pessoa diz: então tá bom. Aí convida a pessoa para trabalhar. Quando a pessoa vai trabalhar, você reconhece, você vai ver que não é aquele que te serve. Ou então a pessoa fala mal do outro, né? E quando a pessoa vem conviver com você, você falar tudo errado dele, dela, né? Então assim, esse conhecimento aqui, irmãos, é realmente contato com Deus. É vida íntima com Deus, tá? Claro que precisamos da Bíblia, que é a revelação de Deus escrita, precisamos entender as letras, mas esse conhecimento vai além. Amém? Por isso que em alguns momentos nós vamos ver pessoas que têm um nível de obediência, de temor a Deus, de vida com Deus, de compromisso com Deus, superior, uma pessoa que não tem tanto conhecimento de letra, superior a quem tem. Tá? É lamentável isso, tá? Mas guarda aí, o conhecimento ele vai além das letras. O conhecimento é convivência, é contato, né? Por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E Deus só vai habitar num lugar onde há aceitação, onde ele pode falar, onde ele pode realmente se manifestar. Senão não faz sentido.
Você vai conviver com uma pessoa que não te aceita, né? Em várias situações, não dá certo. Chega uma hora que cansa, né? E Deus é um ser também, tá bom? Então vamos avante. Se quiser falar, por favor, levante a mão, pergunte, fique à vontade, tá? Porque quando os irmãos estão ouvindo, estão pensando, tá? Então se você pensou algo, quer saber algo, eu estou aprendendo aqui também. Vamos lá. A mesma glória com o Pai. Vamos entender isso aí. No versículo 5 está escrito: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência, a glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação. Amém. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, que Jesus diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, qual glória? De Deus. Ele vai agora deixar a missão como ser humano e vai voltar à posição que era antes, lá em 1 João 1:1, né, quando dizia: o verbo se fez carne, ou seja, Deus se tornou humano, né? Tá certo? Agora ele está ao invés, está desumanizando e assumindo a glória de Deus, a posição de Deus, que ele é Deus, Jesus Cristo. Então, isso é muito maravilhoso. A gente vê que é o processo de Deus, né? Maravilha, pode continuar. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai, versículo 5. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido, por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Amém. Então, Deus, somente Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém mais pode fazer esta oração, né? Ninguém jamais será Deus. Tá? Ninguém, nenhum ser humano. Só Jesus, humano, passou na terra, era Deus, humanizou, deixou de ser humano e voltou a ser a posição como Deus, né? Então, é isso que o texto está falando. Pode passar. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. João 17, 11, 21, 24. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Pronto, nesse versículo aqui, nós podemos ver claramente, né? Jesus dizendo que ele é o Pai, é um, é Deus, né? E ele fala como exemplo para nós, que somos muitos, diferentes pessoas, seres humanos, humano um só, mas humanos diferentes. E ele está dizendo: Pai, como nós somos Deus, né, e nos tornamos diferentes na manifestação, mas nós continuamos um, que eles também sejam assim, que eles também, está falando de nós, igreja, pessoas. Essa palavra é importante muito. Para quê? Para que eu e você não desista de buscar a unidade. Mas ele não quer, ela não quer. Sim, mas você esteja sempre, aquele que está entendendo e que está no Espírito, que está ligado com Deus, você esteja sempre pronto a perdoar, a reconciliar, a abraçar, a acolher, mediante o arrependimento, né? Essa é a posição que Jesus quer de todos nós, tá bom? Então aquela pessoa que diz: eu vou levar para a sepultura, né? Não perdoa. Ela não consegue, está faltando entendimento dela com Deus, né? Ela não consegue entender que está escrito que se eu não perdoar, Deus não perdoa. Então, se eu não perdoo, estou dizendo que vou levar para a sepultura, eu estou declarando a minha condenação. Mas eu não consigo, pastor. Ninguém consegue perdoar, irmão. Perdão é graça de Deus na nossa vida. Jesus disse que o homem é mau, nós somos maus em nós mesmos. Bom é Deus. Então, eu preciso pedir a Deus esta graça para liberar o perdão, né? Amém? Pode passar. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece, pela fé,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Amém. Pode passar. A oração de Jesus pelos discípulos, a intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Então aqui o comentarista diz que Jesus, ele faz um relato, né, do que estava acontecendo. Deus sabe de tudo, né? Então Jesus não precisaria fazer esse relato para Deus saber. Deus sabe tudo. Mas na verdade ele faz esse relato mesmo, para ficar registrado naquele momento e para todo o tempo da igreja, né? Para a igreja entender todo esse processo. Então esse relato é muito mais para os que estavam ali lhe ouvindo e para os que futuramente viriam, e até hoje e até o dia da volta do Senhor, quando encerra, né, a igreja do Senhor na terra, né? Então é muito mais para nós entender o processo de Deus aí na vida do Senhor Jesus, o seu sacrifício e a vida em Cristo, tá? Até a volta do Senhor. Pode passar. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. Versículo 6. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu os deste e guardaram a tua palavra. João 17:6b. Então Jesus está falando aí como filho, como ser humano, né? Com a missão na terra de trazer o reino de Deus, os ensinos e tudo mais, e ter essas pessoas ali com ele. Então ele atribui a Deus, é de Deus, né, a obra do homem vir a Deus, não é de homem. Como Jesus estava na forma humana, ele diz, quando Pedro reconheceu Jesus como Cristo, o Filho de Deus, ele disse, foi meu Pai que te revelou, Pedro. Jesus poderia ter dito, porque até que enfim você me entendeu, né, Pedro? Até que enfim você abriu os olhos, né? Como alguém às vezes aceita Jesus e o outro ainda lança em rosto. Mas eu pensei que você nunca ia aceitar, né? Mas, meu irmão, aceitar Jesus, servir a Deus, aceitar é uma revelação, a obra do Espírito Santo é uma revelação, e continuar é uma revelação continuada de Deus na nossa vida. Tanto é que muitos se afastam também, não se firmam, né? Então aqui o Senhor deixa claro que quem traz as pessoas a Deus é o próprio Deus, através do ser humano, pregando, ensinando, orando, fazendo várias atividades, e Deus trabalhando, e a permanência desses homens também é de Deus. Todo o serviço de ensino, de instrução, de aconselhamento, de acompanhamento, de abraço, de acolhida, contribui, mas quem firma mesmo é Deus. Em outra parte, Jesus disse, a planta que meu Pai plantou, ninguém arranca. Então isso é muito importante, isso, né? Porque quem realmente veio por Deus, pelo Espírito, está no Espírito, irmão, ninguém arranca, ninguém tira da presença do Senhor, tá? Então tudo isso são conhecimentos literários que nós precisamos também conhecer no contato com Deus, com o Senhor, o Espírito Santo falando pessoalmente com cada um de nós, tá? É interessante um detalhe aqui, lá no Evangelho de João, na história da mulher samaritana, quando ela foi e chamou, né, as pessoas da cidade para vir ver Jesus, e eles vieram, lá depois eles dizem assim, agora nós cremos, não é porque tu falou, mulher, porque nós temos visto, nós tivemos um contato com ele. Então isso é maravilhoso, né? Então assim, nós vamos ver pessoas que vieram para a igreja através de nós e de repente elas passam na nossa frente no sentido de muito mais conhecimento, muito mais obra, né? Tá certo? Por quê? É a maneira de Deus trabalhar com cada um, né? A pessoa passou a ter uma profundidade às vezes maior do que aquele que trouxe, o convidado, quem convidou, né? Então é Deus, é isso que Deus quer, irmãos, é essa vida pessoal com Ele, Deus, além das letras, tá? As letras, até eu aprendi uma coisa muito interessante,
que a Bíblia, o texto bíblico, ela é uma placa, é um sinalizador que está dizendo para onde nós devemos ir, mostrando aonde nós temos que pisar, como é que tá? Mas o que realmente nos levará ao destino é Deus. O melhor motorista, com toda a experiência dele, se Deus não conduzir, ele pode perder a vida na porta de casa. Eu viajei 7.000 quilômetros, rodei. Fui ali em Tianguá, quando estava voltando, o irmão estava dirigindo e houve um problema na pista, a 100 km por hora, o carro deu 360 graus na pista, que a fumaça dos pneus cobriu, e eu me agarrei com Jesus, que eu não acreditava que ia dar certo. Carro vindo, carro indo, carreta, e tudo aquilo aconteceu, e nenhum carro bateu em nós, e o carro não capotou. Aquilo dali, eu digo, meu Deus, eu viajei 7.000 quilômetros e numa distância de 300 quilômetros aconteceu isso numa fração de segundo. É para nós saber que nossa vida está nas mãos de Deus. Ninguém se glorie de nada. Vamos para frente. Pode passar. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens, que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Amém. Só um detalhe importante, eu sempre penso nessa palavra que Jesus falou, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Jesus estava rodeado por multidões, mas ele conhecia o coração dos homens, e com tanta gente ele disse que tinha pouca gente para trabalhar, né? Então assim, o que é que isso significa? Tem muito confesso em Jesus, muita gente que declara fé em Deus, mas pouca gente que tem realmente essa busca incessante de um contato com Deus, de uma experiência com Deus pessoal. Que isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos para frente? Queria que vocês falassem alguma coisa. Vamos lá. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes, assim, entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos 2, 14 ao 36. Meus irmãos, com todo respeito ao comentarista, que é um mestre, né, um doutor da palavra, eu quero fazer uma observação aqui. Quando Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus, ressuscitado, falando com os discípulos, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Né? Eu vejo aquele momento ali do Senhor como se ele dissesse assim: eu estou me ausentando, mas o Espírito Santo está com vocês, estará com vocês. Né? E ele também disse: eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai, ele enviará o Espírito Santo, o Espírito da verdade estará com vocês. Nós já lemos aqui. E aqui o comentarista fala que foi no dia de Pentecostes, né, que as dificuldades de entender, de compreender os ensinos de Jesus foram tudo resolvidas, é o que parece aqui. Mas não, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que no dia de Pentecostes foi como eles receberam o revestimento, muito mais de encorajamento, de impulso, de aconteça o que acontecer, nós vamos declarar Jesus Senhor, Salvador, ressurreto, ainda que a nossa vida seja ceifada, seja destruída fisicamente. Eu entendo que eles tiveram dificuldade, está correto aqui, como nós temos, todo dia nós estamos aprendendo. Surgem situações diversas que a gente fica querendo entender. Lemos também texto da Bíblia que nós não entendemos bem, com clareza, inclusive há uma diversidade muito grande de interpretações, enfim. Mas a igreja na prática, a vida do cristão na prática, é todo dia aprendendo. É todo dia aprendendo. Então eu vejo que o batismo no Espírito Santo, consagrações, é muito para o momento.
ou uma preparação para um possível momento difícil, a gente está ali revestido. Mas a compreensão, irmãos, ela não para. As nossas dificuldades de entender, de compreender não param. Estamos sempre querendo uma explicação de Deus, uma orientação de Deus, tá certo? Então, eu não vejo que o batismo do Espírito Santo é a solução para entender tudo de Deus, não. Ou quase tudo, ou muita coisa, não. O batismo, para mim, o revestimento de poder é essencial. O Senhor Jesus quer que todos sejam batizados no Espírito Santo, todos sejam cheios do Espírito Santo, num sentido de poder, de impulso, de levar, mas ser cheio do Espírito Santo também significa estar ouvindo Ele, estar aprendendo com Ele, estar entendendo a vontade de Deus em diversos momentos de nossa vida, tá certo? E quantas pessoas que foram batizadas, pregaram, cheios do Espírito Santo, e teve um problema, uma circunstância, uma situação, que abandonou tudo, abandonou fé, igreja, ministério, abandonou tudo. Será que ele não entendia? Entendia, mas ele não compreendeu, ele não entendeu aquilo que estava acontecendo. E aí, nesse conflito, nessa confusão, vamos lembrar de Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Esse versículo me ajudou muito, irmãos. Tá? Olha bem, Jó 5,7. Mas o homem nasce para a tribulação, como a faísca se levanta para voar. Tá vendo? Então, irmãos, a vida do ser humano é marcada, foi o caso de Jó, meus irmãos, por muitas situações, muitas coisas, que se não tiver um contato com Deus, de Artaciano, Igreja do Senhor, a gente se perde no meio do tempo. Eu estou falando de mim, irmão. Eu louvo a Deus pelo conhecimento, porque Deus tem me ajudado a entender muitas coisas, porque às vezes, irmão, nós passamos por coisas muito pesadas, sabe? Eu passei um problema muito sério na igreja, que eu quase infartei naquela época. E na época, ainda bem, primeiro Deus, né? Mas Deus, naquela época eu tinha um plano de saúde e era acompanhado o tempo todo por um médico, porque a gente também trabalhava na empresa, no banco, e era muito difícil, e quase todo mês eu ia no médico, que era muita pressão. E nessa crise que eu passei, eu fui muito abalado, e eu fui lá no médico. Quando o médico me examinou, ele disse: você vai ter que tomar remédio controlado. Eu digo: não, doutor, eu vou orar a Deus. Ele disse: rapaz, ore a Deus, mas toma remédio, porque seu estado aí não está bom não, pressão subiu, que não era normal, minha pressão é sempre 12/8, então, mas eu não tomei remédio controlado e orei, e para mim a principal vitamina foi esse versículo, que eu vou decorar ele, Filipenses 4:7, né? Essa paz do céu, glória a Deus, amém? A ninguém mais. Muito bem, pode ler. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Quero falar de credibilidade, irmãos. A melhor mensagem que nós podemos passar para alguém é o nosso testemunho de vida. Eu nunca esqueço do comentário de um professor de missões, que ele, terminando o curso, né, ele disse para os alunos dele: vocês estão aprovados, né? Estudaram, fizeram as provas, passaram tudo. Se vocês precisarem de alguma coisa que vocês aprenderam aqui da palavra, vocês falam, se não. E um aluno perguntou: não entendi, professor. Ele disse: porque a melhor maneira de se evangelizar é com a própria vida, é com o testemunho da vida. Tem pessoas que falam muito, mas não tem testemunho. Eu vi um esposo dizer assim para mim, alguém elogiava a esposa dele, e ele disse assim: ô pastor, ela é uma bênção para as outras mulheres, para as outras famílias, mas aqui dentro de casa ela é uma tribulação.
Só. E o esposo desanimado de servir a Deus, porque a esposa era mestre em estudo, em ensino e tudo, mas para mim, para a família, ela é uma tribulação. Que bom se ela fosse isso que ela ensina aí, que ela é para as pessoas, né? E eu também aprendi uma coisa e procuro lutar para vencer essas coisas que não são boas. Eu aprendi uma coisa: é mais fácil a gente amar quem está longe ou quem está perto? Tá longe. A irmã Aline está com o microfone, fala aí. Quem está longe, né? Quem está longe? Por quê? Por causa da convivência, né? Exatamente. Ah, meu irmão, aquele irmão, olha, aquele lá, e daquela mulher é uma bênção. Aí alguém diz assim: é que você não conhece, é que você não convive com ele, com ela, né? Quem é que pode dizer que realmente eu sou uma bênção? É a minha esposa. Porque até às vezes na hora de dormir, né, missionária Rita? Eu estou lá no meio bom, ela me pede uma coisa, aí eu não vou mais pedir nada não, tá bom, eu estava querendo, ela dormiu. Então, nos mínimos detalhes, é que nós conhecemos as pessoas. Amém, irmãos? Teve um irmão que se julgava uma bênção e a pessoa melhor do mundo. Eu digo: irmão, a gente só conhece outra pessoa quando come um quilo de sal com ele, né? Aí, você está duvidando de mim? Eu digo: não, porque você só vai me conhecer e porque 1 quilo de sal, porque 1 quilo de açúcar uma pessoa pode comer rapidinho durante o dia, mas 1 quilo de sal ninguém come durante o dia, né? Tem que ter tempo, né, para comer. Então a gente vai aprender convivendo mesmo, né? E esse irmão trouxe uma perturbação tão grande na nossa casa, na nossa família. Aí lá depois de muito tempo eu disse para ele: o irmão entendeu porque eu falei que a gente só conhece comendo 1 quilo de sal? Acho que a gente não comeu nem 100 gramas de sal, já estourou tudo. Então, meus irmãos, que Deus nosso Senhor, me ajude e te ajude a dar testemunho de vida. E aí é tudo, viu? Que Deus nos ajude. Amém. Vamos lá. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Olhe bem, irmãos. Jesus está dizendo aqui, prestem atenção comigo aqui, ó. Jesus está dizendo: eu não sou desse mundo. E eles também não são deste mundo. Os irmãos já imaginaram a grande responsabilidade que nós temos como representante de Deus na terra? Aí uma igreja que ao longo dos anos cada dia mais se parece com o mundo e menos com Deus, quer estar dentro da igreja, mas quer viver igual ao mundo. Tudo que aparece no mundo, tudo não, muita coisa que aparece no mundo quer usar, quer ter, quer fazer. Não. Eu aprendi com uma serva de Deus que não sabia ler, né? A mãe do pastor José Antônio de Oliveira, nosso presidente nacional, que ela dizia, repetia muito: eu aceitei Jesus para ir morar no céu. Ela já está na glória. Quem aceitou Jesus para ir para o céu, irmãos? O que Deus pede, ele não tem dificuldade de aceitar. Mas quem aceitou Jesus e quer viver neste mundo, fazendo os desejos que pensa, que sente, que está da carne, é o tempo todo em conflito com a palavra de Deus, em questionamento. Aí muda de igreja, muda isso, muda aquilo. Hoje eu perguntava sobre uma pessoa que eu estava pensando em fazer um negócio, e a irmã disse: ô pastor, vou falar aqui para o senhor orar por ela. Irmão, aquela irmã aí foi falar a situação. E um dia que ela ficou tão nervosa na igreja que saiu chutando as cadeiras da igreja. Eu digo: amém, irmão, obrigado. Obrigado, misericórdia, né? Não, mas é para o pastor orar e ajudar. Não, eu vou orar e ajudar, mas eu vou vigiar também, né? Tá certo? Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus misericórdia, né, meus irmãos? Para nós buscar viver, ter uma vida parecida com Deus, com o céu, com o que Deus fala. Porque quem está procurando viver o que a Bíblia pede, nós estamos procurando viver parecido com o céu, tá?
Teve um que disse assim: quem foi que morreu por mim? Foi o Senhor ou foi Jesus? Eu digo: foi Jesus. Então não se meta na minha vida, não. Eu digo: não, tá bom, mas a verdade você tem que ouvir. Se você não quiser ouvir, não tem problema não, mas a verdade é essa, certo? Jesus é amor, amém, irmãos? Misericórdia, longano. Mas para o jovem Henrique ele diz: você só vem quando não tiver mais nada. Cadê o amor de Jesus aí? Não, Jesus queria mostrar para aquela pessoa ali que ele estava enganado. Meu irmão, salvação não é o que muita gente pensa, né? Tá certo? Confessou Jesus e pode viver de qualquer jeito. Não é assim não, irmãos. Misericórdia. E Deus sabe exatamente as intenções dos corações de cada um de nós. Então, Jesus disse: Pai, eles não são do mundo como eu não sou. Quem serve a Jesus está servindo para ir para o céu, amém? Certo dia o pastor Regiane se apressou para receber um dinheiro. Eu disse: olha, você está apressado? Então é bom você morrer para receber no céu, porque é Deus que vai te dar. Ele disse: não, tá bom, não quero mais não. Então assim, não que ele não quer ir para o céu, né? Mas era uma brincadeira assim. Olha aqui, Atos 3,47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Tá bom? Então, isso é a missão da igreja, irmãos. É ser luz, é ser testemunha. Antes de tudo, a obra de Deus na minha vida, na sua vida, as pessoas poderem ver em tudo na nossa vida. Vamos avante. Obrigado, Diácono Tarcisiano. Vamos lá. Este poder referir-se ao universo criado, João 17,5, ou à humanidade, João 3,16. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, João 17,5. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17,14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, João 17,14. Quero só fazer uma observação. Quando Jesus disse que o que serve a ele de verdade é odiado pelo mundo. Que mundo? As pessoas que querem viver igual ao mundo, o sistema do mundo, no curso do mundo, não vão gostar de você. Quem procura observar a palavra de Deus e viver, pode prestar atenção que ele é meio solitário. As pessoas não querem chegar perto dessas pessoas. Pode prestar atenção. Quando o irmão, a irmã que está procurando servir a Deus, lá vem um santão, a santona, lá vem, ó, ele é perfeito, fica zombando. Não. Eu me lembro que eu estava num determinado lugar com os irmãos, e uma pessoa perguntou para o outro: rapaz, você nunca mais nos visitou? Não vou não, senão eu vou contaminar vocês. Misericórdia. O outro: rapaz, vem aqui louvar a Deus conosco. Não, deixa eu ir em casa para me vestir uma roupa lá, porque do jeito que eu estou aqui eu não sou crente. Zombando da igreja. Então, faz muito tempo que muita gente perdeu o temor de Deus, irmãos. Quer viver de qualquer jeito, tá? E o mundo aqui não é solo, sistema, terreno, não. São pessoas. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ou seja, está alinhado com o mundo, ou seja, vivendo igual ao mundo, é inimizade contra Deus? Aí olha aqui o que Deus diz, ó: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, sabe o que é ser amigo do mundo? É imitar o mundo, é viver de mãos dadas com o mundo, é buscando elogios, lindo, linda, e isso e aquilo, né? Muito clique agora, muita audiência agora, que se parece com o mundo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, Deus está dizendo aqui, ó: constitui-se meu inimigo, constitui-se inimigo de Deus. Não adianta declarar amor, adoração, só o Senhor e tanta coisa linda e não se converter. Não adianta, nada disso tem valor para Deus, irmão.
Nesse sentido, Deus deixa claro que Ele não é de aparência, Ele é de vida, de verdade. Obrigado, Tarcisiano. Aqui é o diácono Tarcisiano que está nos ajudando. Vamos lá, pode passar. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, Efésios 2:2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Meus irmãos, isso é sério, hein? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meus irmãos, quem serviu a Deus há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, e vê a igreja de hoje, moral, espiritual, é um escândalo, é uma vergonha. Misericórdia. Tem muitos que não tem diferença nenhuma da vida do mundo, em comprar, em vender, em usar, em amizade, né? Agora uma cantora aí muito famosa aí foi flagrada num forró, dançando forró na balada, como diz, e é o maior sucesso. Isso é o que consegue se captar. O outro estava na praia bebendo bebida alcoólica, viram, foram falar com ele, ele falou um monte de palavrões contra, e é cantores famosos. Não, isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. Agora eu digo, essas pessoas só fazem sucesso porque muitos não estão realmente buscando a Deus, estão buscando entretenimento. Entretenimento é divertimento, tá? E é claro que o povo de Deus é alegre, é festivo, é maravilhoso, mas no temor do Senhor, não é de qualquer jeito não, irmão. Não é imitando, né, as casas de show, as baladas do mundo aí não, irmão. O mundo é o mundo, nós somos povo de Deus. Não estou com isso julgando ninguém não, quem vai julgar é Deus, né? Mas a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse que quem é santo, se santifique ainda, continue se separando, quem é sujo, se suje ainda. Ou seja, Deus não está dizendo, ó, se sujo, fique sujo, não. Ele está dizendo que a tendência de quem é sujo é se sujar mais. E a tendência de quem tem a inclinação para o Espírito, para santificar, ele quer mais santificação, ele quer se separar mais. E isso é o marco divisor na vida do ser humano, tá? Vamos para frente. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. João 12, 31, 14, 30, 16, 11. Agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Amém. Então assim, Deus tem todo controle sobre todas as coisas, sobre o mundo. Porém, Deus deu livre-arbítrio aos homens, seres humanos. E Satanás, sabendo disso, se aproveita dessa fragilidade humana, da natureza caída, e ele se torna o príncipe deste mundo pelos homens. Mas na hora que Jesus entra, ele sai, o diabo sai. Não tem lugar para Satanás. É uma comparação bem fácil de entender. Você pode estar na pior escuridão. Se você acender uma vela, a vela é vista naquela imensidão da escuridão. E quanto mais luz, mais as trevas vão saindo. Quem prevalece é a luz. Então, se alguém está em trevas, vida escura de Satanás, no domínio dele, quando Jesus chega, tudo isso sai. Agora a pessoa vai enxergar, vai ver, principalmente Deus e as coisas do Senhor. Infelizmente é assim. Eu digo infelizmente, né? Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a glória de Deus. E lá diz assim, que eles deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Mudaram o seu uso natural, né? E aí vem toda uma relação de mudança de vida, de comportamento,
né? Até as questões sexuais e tudo mais. Por quê? Porque quem está dominando é o inimigo de Deus, tá certo? Mas glória a Deus pela sua misericórdia que nós fomos iluminados pela palavra, pelo Espírito Santo, e estamos aqui buscando servir a Deus. Vamos para frente? 3. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. A oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Amém. Vamos passar, porque aí nós já falamos bastante. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João 17, 21. Amém. Pode passar, também já foi bastante falado. 2. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. Já comentamos também. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Amém. Vamos passar porque já está dentro do que nós comentamos. Segundo, união união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Amém. Pode passar. 3. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Amém. Então nós temos aí a relação dos frutos, né? Do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? 9 frutos. Isso daqui acontece dentro de nós. E tem os 9 dons de poder. Então, a igreja ela precisa harmonizar, ou seja, precisa estar vivendo os frutos para a manifestação dos dons do Espírito, né? Então a gente vê muita gente às vezes imitando, se apresentando com tanto poder, fazendo votos e muito barulho, muita coisa, e às vezes termina em nada. Por quê? Porque o que conta mesmo na nossa vida, irmão, é a essência. A essência é isso aqui, ó. É os frutos do Espírito, é o que está dentro de nós, tá? O exterior pode ser, quando nós falamos, manifestamos, pode ser real, uma vida real ou não. O que vai confirmar que é uma vida real é o tempo, tá? É o tempo, certo? Então, nós precisamos cultivar, buscar, irmãos, os frutos do Espírito e cultivar, tá certo? E essa relação aqui, inclusive no final diz, contra estas coisas, né? Contra esses frutos, não há lei. Por que não há lei? Porque aqui se cumpre a lei. Onde tem o amor de Deus, vai ter gozo, paz, alegria, né? Vai ter longanimidade, ou seja, a pessoa é paciente, a pessoa não é precipitada. Vai ter benignidade, só consegue produzir o bem, não produz o mal. Bondade, ou seja, se realiza em fazer o bem. Fé, vai estar sempre ativo, envolvido, obediente, temente. Então,
é uma vida bem alicerçada, mansidão, né? Se vocês verem, cada coisa dessa vem numa ordem. Então a consequência de amor, gozo, paz, benignidade, bondade e fé é mansidão. Nós vamos ver uma pessoa mansa, uma pessoa temperada, né? Então não tem como a gente encontrar uma pessoa temperada que não é mansa, né? Então primeiro ela tem que ser mansa para depois ser temperada. E quem vive isso daqui, irmãos, não tem lei. A lei não vai condenar, porque a pessoa vive uma vida bastante alinhada com Deus, que é o grande desejo de nosso Senhor. Vamos lá. Pastor, aí no caso não é nem caso de perfeição, né? Assim, não. Não. Não é nem caso de... Porque por mais que a pessoa busque, né, todos esses dons, em alguma coisa sempre a gente vai se achar falho, né? Sim, porque, irmãos, sempre que nós olharmos para, por exemplo, amor, tudo isso aqui, né? E outras palavras que falam de comportamento, de como viver, de como ser, é a vontade de Deus. Inclusive a Bíblia diz, não pequeis. Deus diz para Abraão, anda na minha presença ser perfeito, mas todos, né, falharam, pecaram, desobedeceram. Mas o que conta para Deus, irmãos, é o meu desejo, a minha busca, o nosso desejo, a nossa busca para viver essas coisas. Aí Deus vai ver nossas limitações, nossas fraquezas humanas, e é por isso que Jesus veio. Há uma diferença muito grande, irmãos, de quem quer viver e busca e ora e está ali, de quem é relaxado. Tanto faz como tanto fez. Fica pegando palavras isoladas para justificar. Não, irmãos, o pecado não se justifica. O pecado se arrepende, clama, busca, pede a Deus ajuda. Porque quando a pessoa se justifica, ela se acostuma com o pecado. Esse é o problema. Então, muito bem lembrado pelo diácono Tarcisiano. Aqui nós não estamos falando de estado de perfeição. Nós estamos falando de busca contínua, permanente, e não relaxar, jamais, tá? Isso não quer dizer também viver uma vida ali de estresse, né, corda no pescoço, faca na barriga, ou obedece ou morre. Não é isso. Isso tudo o Senhor diz, não é por força nem por violência, pelo meu Espírito. Quando o Espírito de Deus de fato está em nós, operando, irmão, essas coisas vão acontecendo, e quando falhamos, elas são reparadas, né? Assim funciona. Tá bom? Amém, Diácono Tarcisiano? Muito bom. Amém. Inclusive, até esse final falou, né? Não há lei. Então, é exatamente. Se fosse no sentido da lei, acho que seria isso, seria o jugo. Radical. O jugo. Pecou, morreu. Pecou, fulmina. Não, é por isso que tem a palavra misericórdia, né? Vamos lá. Pode continuar. Quarto, união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho muito maravilhoso daqui quando Jesus diz, dei-lhes a glória que tu me deste. E que glória é essa? A glória de Deus. Paulo disse assim, quer comais, quer bebais. As coisas mais simples da nossa vida é comer e beber. Faça-se tudo para a glória de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, a glória que tu me deste é que ele viveu como ser humano, que ele viveu como exemplo de Deus, humano, exemplo de Deus. Ele deu para nós também. Em Cristo, nós podemos viver a glória de Deus, irmãos, uma vida onde a glória de Deus é manifesta através de nossos testemunhos e também de sinais e maravilhas, né? É uma bênção, pode passar. 3. Oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21, 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Amém. Pode passar. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade.
Amém. Pode passar. Conclusão. Todos juntos? 1, 2, 3. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Amém. Que Deus abençoe. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir as classes. Classe Soldadinho de Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Muito bem, parabéns para toda a classe. A classe Soldadinho de Cristo tem 8 alunos matriculados, 4 alunos ausentes, 4 presentes, 2 visitantes, que é a Heloísa e a Ágata, né? Muito bem. Tem um total de assistência de 5 alunos, 6 alunos da classe. Trouxeram para toda a classe. Classe Estrela da Manhã. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. Maravilha, parabéns para toda a classe. A classe Estrela da Manhã tem 7 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 5 presentes, total de assistência de 5 alunos. E parabéns pela leitura, boa, muito boa. Classe Sol da Justiça. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a qual a coluna e o alicerce da verdade. 1 Timóteo 3,15. Parabéns para toda a classe, leitura perfeita. A classe Sol da Justiça tem 8 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 5 presentes, nenhum visitante, 5 alunos na assistência da classe. Trouxeram parabéns pela boa leitura. Amém, queridos? Classe Jovens e Adultos. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Muito bem. A classe Jovens e Adultos. A classe Jovens e Adultos tem 36 alunos matriculados, 25 alunos ausentes, 13 presentes, total de assistência na classe de 13 alunos. A Bíblia e a revista no quadro. E parabéns por todo o trabalho em toda a classe. Amém, queridos? Amém. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença no seu templo para aprender de Ti. Continua operando nas nossas vidas, Senhor, nos dando graça, sabedoria, poder do alto, para Te servir, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada lar, cada família, dá saúde àqueles que estão enfermos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção. Nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre de todos os males, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor, glória a Deus.